E até falando sobre essa construção, né, de empreendimento, de empresária que você tem, a gente falou bastante da Dribix Pizzaria. Uhum. Como surgiu a Dom Sapore no seu caminho e depois a Dribix Gourmet? É. A Dom Sapore, na verdade, ela também não foi algo planejado, né? A gente se aproximou da galera da Dom Sapore no momento onde eles não estavam tão bem, né? E aí foi ali trocando algumas figurinhas, tentando levar algumas boas práticas, melhorar o processo de compra, tal, até que chegou um momento onde a gente viu que, cara, ou vendia ou fechava, não tinha outra alternativa. E por a gente estar muito ali no dia a dia, eles fizeram essa proposta. Putz, vocês não querem comprar porque acho que vocês têm muita experiência, nananã. Então foi assim que surgiu. Tá. Pra gente foi muito diferente, porque na Dom Sapori a gente tem um posicionamento mais premium. Então é uma pizza mais cara. O padrão de finalização da pizza é outro, né? Não que na Dribix não tenha todo o processo de qualidade, mas lá é outro. Tipo, o cara ele tem que botar o manjericão exatamente em cima do tomate, de forma, sabe? Que isso para o cliente que recebe a pizza, no perfil da Dom Sapori, é extremamente importante. E aí, quando a gente chegou na Dom Sapori, o processo da operação fluía muito. É uma loja que já vendia muito. Eu não tinha problemas com vendas na Dom Sapori. O nosso problema era outro, né? Uma loja muito endividada, a gente comprava muito errado, não tinha gestão, não tinha dados, não tinha números. A gente era sócio do iFood, né? Então a gente precisou meio que organizar. O primeiro ano com a Dom Sapori foi um ano de estruturação, assim. Eu vou te falar que eu quase não olhei para o processo de vendas, quase não olhei para a operação, até porque isso é muito forte do nosso sócio lá, tocar essa parte. Mas a gente teve que reorganizar todo esse processo estruturante, que muitas vezes, quando a gente é dono de um negócio, e aí é onde entra a questão do operacional, né, na minha visão. A gente está tão ali, literalmente, com a mão na massa, que a gente esquece desses outros pilares que são super importantes. Que você precisa olhar para o seu financeiro, você precisa olhar para a precificação. A precificação era completamente errada. Então, a gente estava com produtos assim, a gente literalmente pagava para o cliente comer a pizza, sabe? A forma com que a gente entregava. Então, foi um ano que também foi muito moroso. Eu vou te falar que, assim, eu acho que é mais fácil montar uma nova loja, né? Eu já tive experiência de montar uma nova loja do zero, inaugurar, rodar, tal, do que pegar um negócio. Você tem que, de fato, querer muito fazer o negócio dar certo, sabe? Porque você tem que estar trocando as asas com o avião no céu. Então, quando você está abrindo um negócio, você já tem que tomar decisões bem ali no dia a dia, então a gente teve que tomar decisões do tipo, ou a gente vai dar downgrade no tipo de calabresa, ou então eu vou ter que cobrar por essa pizza exatamente no valor. E são decisões arriscadas, porque no final você fala, cara, mas e aí, vai parar de vender? E aí, o cliente não vai vender? E aí? Então a gente teve que fazer toda essa reorganização. Começamos um movimento forte de investir no tráfego pago, direcionando para o aplicativo. A gente tem uma questão em São Paulo, em si, que o público de São Paulo, ele é muito usuário das outras plataformas, né? Do iFood, por exemplo. E aí é simples para ele, porque é um marketplace, é uma vitrine, ele tem diversos produtos. Então, para a gente hoje é uma conquista quando a gente vê os números de vendas do aplicativo aumentando e de cliente baixando, porque eu acho que isso é o mais legal, né? Que cara, você está Fiel. fidelizando a sua marca, ele está com o aplicativo ali instalado. Então, a gente faz muito hoje direcionamentos de tráfego para poder investir no aplicativo, para no final ele fazer a compra pelo aplicativo. Cupom via aplicativo. Para que ele não queira nem baixar o iFood. Ele quer comer pizza? Tem que ser Dom Sapori e ele vai pedir pelo aplicativo. Não pensar nem na concorrência. Não pensar nem na concorrência. Mas foi um processo bem árduo. Eu vou te falar que esse ano que a gente começou com a casa em ordem. Quantos sabe, anos assim, tem a Dom Sapori? Que a gente assumiu 1 ano e meio. 1 ano e meio. Uhum. Pô, se pensar bem, Mas ano... foi, ó, suando o buço a canela. É isso aí. Mas tem muita gente que, quando compra, vamos falar, uma franquia, é 24 meses para ter o retorno resultado, verdade. do investimento. Então, você fez um ótimo negócio. E no meio do caminho, a gente ainda mudou o ponto, né? Que foi um negócio que a gente parou e falou, cara, não tem dinheiro para investir, não, vamos fazer, vamos dar um jeito, nananã. Quando surgiu esse ponto, a gente falou, cara, vai ser muito menor, que também era algo que lá atrás a gente tinha uma visão de estrutura de pizzaria, sabe? Eu falo até pela Dribix. A Dribix é enorme, é gigantesca lá. Quantos e aí metros contém quadrados? só de pizzaria 450, mais a cozinha do lado dá quase 1.000 metros. Uau!
É bastante. É bastante. Hoje, por exemplo, a Dom Sapori, ela saiu de quase 400 metros para 150. E a operação flui maravilhosamente bem. Lá você reduziu. Que legal. E até falando sobre a Dom Sapori, tem uma outra estratégia de compra, né? Porque você comprou 100% Uhum. e você não está lá na operação todo o tempo. Você tem um sócio lá, isso? Tem Um o sócio sócio gestor que faz operacional? toda a gestão da loja. Ele é também sócio no contrato social, né? Na Aham, verdade, ele já era um dos donos da loja. tá. E aí, quando a gente comprou a parte do outro sócio. Legal. Isso pra gente é muito bom, porque todo o know-how da operação é dele, assim, né? Ele que tá lá, ele que faz o dia a dia acontecer. Quando o bicho aperta assim, a gente tá lá. Mas isso traz pra gente mais conforto nesses dias, né? Porque, por exemplo, o final do ano agora, eu tive em novembro, dezembro, não só eu, mas acho que muitos outros, que eu tive que ficar praticamente todos os dias na loja, porque eu não tinha funcionário suficiente para rodar o final do ano. E aí, imagina se todas as lojas eu tivesse que passar por essa realidade. Não tinha condição, né? Humanamente impossível. Então, quando você tem um sócio, um gestor ali, ele também te alivia desse lado, porque isso passa a ser uma responsabilidade dele. É compartilhada, mas o dia a dia ali é dele, né? Isso também é uma quebra de tabu, porque eu escuto muita gente que tem arrepios quando se fala em sociedade, né? De fato, não é fácil você ter outra pessoa. Se com meu marido já não é fácil, gente, que tá ali no dia a dia comigo, imagina uma pessoa que você não conhece, completamente diferente, surgindo do nada, entre aspas, né? E no dia a dia você tem que tomar decisões super importantes e às vezes você tem uma opinião e a outra pessoa tem outra. Então exige muita proximidade, muito bate-papo, muita reunião. A gente praticamente se fala todos os dias sobre o que está acontecendo, sobre os resultados, se vão mudar, se não vai mudar. Diversos controles para a gente melhorar o lado da operação e ele também conseguir enxergar o outro lado, porque, por exemplo, eu faço toda a gestão financeira, né? Então, eu também tenho que passar segurança para ele, que assim, olha, então é tudo aberto, tudo claro, assim, que é o principal. Se não tem confiança, não existe sociedade, né? Então, para a gente também entrar nessa seara foi bem diferente nesse sentido. Pô, que bacana, né? E olha só que história legal, porque vai passando várias ideias aqui na minha mente quando você vai falando sobre isso, porque cada um que vem aqui é diferente, Sim. tem um início diferente, você foi comprando lojas, Aham. né? E primeiro com seu marido, depois com seu marido em uma sociedade, que também foi uma quebra de cultura para você Sim. e para muitos empreendedores, porque, cara, pô, não, vou montar com quem realmente eu tenho afinidade. Você não tinha afinidade zero com essa pessoa Isso aí. e fez o negócio acontecer. E falando sobre isso, aonde entra a Dribix Gourmet, que é o terceiro passo. É o terceiro passo. Na verdade, antes da Dribix Gourmet, a gente fez a Dom Sapori Parma. Por quê? A gente estava com um buraco financeiro muito grande, a gente precisava, e eu sempre falo, cara, você tá com, as contas não estão fechando, lógico que você tem que olhar para redução de custo, mas você tem que aumentar faturamento. Rápido é faturamento. Não tem como. Redução de custo é mais demorado. E nem sempre você consegue reduzir ou mandar todo mundo embora. Não dá. E aí a gente precisava aumentar faturamento. E aí a gente começou a estudar o mercado, a gente começou a olhar para o mercado e olhar para a nossa operação. Isso também foi uma quebra de tabu pra gente, porque eu sempre quis ter dark kitchens, né? Ter várias cozinhas, por exemplo, dentro da Dribix. E o Marcelo, não, isso não vai dar certo, não. E aí, quando surgiu isso lá em São Bernardo, eu falei, puta, é a oportunidade de eu testar essa ideia. Qual vai ser o prato? Aí meu sócio veio com algumas ideias. No começo a gente tinha falado de hamburgueria, depois a gente falou de massa, até que a gente chegou no parmegiana e a gente viu que, por exemplo, a produção do parmegiana, ela tem várias similaridades com a produção da pizza no sentido de equipamento mesmo, né? Então eu tenho um forno, eu passo todos os parmas no forno, já tenho o forno da pizza. O investimento era super baixo para a gente poder entrar com esse produto. Existia um espaço lá em São Bernardo, né? No ABC, que a gente entrega ali no ABC inteiro. Para esse tipo de produto, e a gente falou, cara, vamos fazer acontecer. E aí a gente começou primeiro a parmegiana lá. A gente vai fazendo 1 ano de parmegiana lá agora em maio. E aí também, a gente começou, rodamos 2 meses, assim, começou a não ter o resultado que a gente esperava, aí a gente parou 1 mês, reorganizou toda a operação, mudou produto, mudou forma de fazer e tal. E aí quando a gente voltou, o negócio voltou forte, assim.
né? E tá crescendo cada dia mais, assim. Hoje o faturamento do parmegiana, ele é, às vezes, maior do que na pizza, pra você ter noção. E é uma operação muito mais simples, em termos de talvez o lucro seja funcionário. até maior também, né? A margem é maior, né? É um produto mais premium, vamos falar assim. E aí, como deu muito certo isso lá em São Bernardo, eu falei, cara... E aí, assim, eu começo, por exemplo, na minha rede social, eu posto de todas, né? Todas as lojas, todos os produtos. E a galera fala, cara, quando você vai trazer a parmegiana pra Indaiatuba? Ai, eu quero provar a parmegiana, eu quero provar. E eu, não quero ter essa dor de cabeça agora, não, porque é outra operação dentro de uma operação. E aí, quando foi em janeiro, a gente fechou a unidade de Sorocaba. Foi bom enquanto durou, chegou uma hora que estrategicamente a gente viu que não fazia mais sentido. Fechamos a Dribix em Sorocaba Pizzaria, e aí o meu gerente de lá ficou disponível. E ele é uma pessoa que eu gosto muito, ele tá com a gente há bastante tempo. E aí ele já tinha visto a ideia, eu falei, Fabi, vamos trazer o parmegiana para Indaiatuba, você topa? Não tem garantia nenhuma que isso vai dar certo. Ele falou, não, vai dar certo, vamos fazer. E aí foi que a gente nasceu a Dribix Gourmet. No começo a gente ficou assim, puta, trago a marca da Don Sapore, e aí eu começo a fazer tração nessa marca para poder crescer, e vou crescer na Don Sapore Parma, ou eu trago a Dribix. E aí essa também foi uma decisão bem difícil pra gente. O que pautou essa decisão foi eu olhar para a quantidade de cliente que tem meu aplicativo instalado. Porque eu já sabia ali que, no mínimo, se 10% daquele volume começasse comprando o parmegiana, cara, já seria o resultado ótimo, sabe assim? E aí a gente estruturou todo o produto, toda a estratégia. Quase 14 mil instalados lá para Indaiatuba. É bastante. Ou seja, 1.400 comprasse. Deixa eu te falar uma coisa. Vários, eu acho que eu já compartilhei isso com você. Vários aplicativos batem na nossa porta. Não só aplicativos, mas RP que tem aplicativo. E eu falo, cara, gente, eu posso até trocar meu RP, mas o aplicativo eu não troco, porque para eu trocar o aplicativo, olha só a decisão que eu tenho que tomar. É muito desafiador, é um risco. Então, assim, como tá funcionando super bem, eu não tenho que trocar, né? O time que tá bom não se mexe. É, exatamente isso, exatamente isso.